Eu e o irmão Adelson estamos com um aperto no coração hoje. A gente vai falar hoje da mensagem que para nós tem sido a mensagem mais preciosa e não para nós somente, né? A irmã White fala claramente, é a mensagem mais preciosa já recebida por mortais, que é a mensagem da justificação pela fé, da justiça de Cristo. O tema é tão extenso, tão vasto, por isso que a gente sente essa dor de saber que a gente não vai conseguir falar tudo o que precisa. Eu tinha preparado vários slides, mas há uns 3 dias eu tenho conversado com Deus e perguntado que alimento, qual é o maná que deve ser trazido hoje. Então eu não vou passar toda a apresentação. Os irmãos que tiverem interesse depois de ver toda a pesquisa, o material que a gente fez, tanto eu como o irmão Adelson, vamos disponibilizar naquele grupo do WhatsApp, Unidos Justiça de Cristo. Todos já conhecem esse grupo? A maior parte, né? Aqueles que não conhecem, sempre tem um irmão aí do lado. Passar o telefone depois que a gente acrescenta também, né? A gente vai inscrever as pessoas e compartilhar depois esses materiais para vocês olharem com calma. Mas hoje, a minha pequena parte, eu conversei com Deus e quero que o Senhor nos ajude hoje a chegar na essência, no ponto mais importante dessa mensagem, para que depois, tijolo após tijolo, as próprias buscas pessoais dos irmãos, buscando a Deus em oração, examinando esse assunto, o Senhor possa completar. Então eu não vou conseguir esgotar o assunto, nem o irmão Adelson, mas que o Senhor nos use, né, na nossa pequena força, para que hoje a gente consiga contribuir um pouco para os irmãos receberem essa que é a mensagem mais importante de todas. Vamos para Oséias, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. O profeta Oséias, nesses 3 versículos, ele faz uma profecia que talvez ele mesmo não conseguiria entender como que isso iria se cumprir no tempo dele, né? Veja o que ele diz aqui, irmãos. Oséias 6, versículo 1, 2 e 3. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, e nos atará a ferida. Então ele está falando sobre cura, sobre um povo que estava destruído em seus pecados, em suas impiedades, em suas rebeliões e apostasias, como nós. E ele continua: depois de 2 dias, o Senhor nos dará a vida. Ao 3º dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Todos aqui sabem, quando nos batizamos, nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo. E essa passagem de Oséias, ele está falando sobre isso também. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará junto com Cristo e viveremos diante dele. Mas é para o versículo 3 que eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, né, o nascer do sol de cada manhã, é certa. E ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. O que é a chuva serôdia, irmãos? É o derramamento do Espírito Santo? Sim. Mas mais do que isso, a chuva serôdia é Cristo vindo ao seu povo como chuva espiritual. Então, antes de nós vermos Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vindo nas nuvens do céu, Ele prometeu que Ele viria a nós primeiro, como chuva. De uma maneira que nem todos conseguem compreender, conseguem entender ou conseguem apreciar. Quando essa promessa estava próxima a se cumprir, em 1888, nós vamos falar sobre isso agora há pouco, as pessoas não conseguiram entender, porque não era a forma como elas estavam esperando. Da mesma forma com os judeus, quando Cristo veio em sua primeira vinda, Ele não veio como as pessoas estavam esperando. E a chuva serôdia? Na época dos pioneiros, como eles esperavam a chuva serôdia? Curas, milagres, sonhos, visões.
Talvez como Elias, eles esperavam no fogo, no terremoto, alguma coisa que abalasse a igreja, de repente todo mundo tomasse um susto, mas não foi assim que Cristo veio. A chuva serôdia, quando foi derramada, chegou por meio de uma mensagem que colocava em xeque uma série de preconcepções, uma série de preconceitos, uma série de orgulhos que as pessoas já tinham na cabeça bem arraigada. Quando Cristo vem como chuva para aquele povo, em 1888, eles não reconheceram a Cristo. E como diz o profeta Zacarias, Cristo foi ferido na casa de seus amigos. Então, essa mensagem, que é a mensagem da justiça de Cristo, ela fala sobre a chuva serôdia. Ela vem preparar o povo para a chuva serôdia. E o que é a chuva serôdia? A vinda de Cristo em nós, antes de vir nas nuvens do céu. Então, a mensagem que vamos falar hoje é sobre isso. Sobre a vinda de Cristo como chuva serôdia que rega a terra. Vocês já pararam para analisar, irmãos, que Laodiceia, a igreja rica, uma igreja jovem e rica, ela tem um precedente naquela parábola, naquele encontro de Cristo com o jovem rico? Vamos analisar a parábola do jovem rico. Eu nem vou ler o texto porque eu sei que os irmãos conhecem. Era um jovem, abastado, que Jesus, passando por ele, se compadece dele e ele pergunta a Cristo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Cristo é enigmática, porque Cristo diz para ele: não há bom senão um, que é Deus. Cristo não era bom? Claro que era bom. Cristo era Deus? Sim. Por que ele diz isso para o jovem rico? Porque o jovem rico não acreditava que Jesus era o Messias. O jovem rico não acreditava que ele era divino. Então Cristo, conhecendo o seu coração, se dirige a ele e diz: não há nenhum bom senão Deus. Ou seja, se você me chama de mestre, você não me reconhece como Deus. Se você não me reconhece como Deus, eu não sou bom. O jovem rico, ele representa a Laodiceia nessa primeira pergunta. Por quê? Uma das questões de Laodiceia é que Laodiceia não compreendia plenamente a divindade de Cristo. Quando a mensagem da justificação pela fé vem, em 1888, um dos assuntos que levaram à rejeição dessa mensagem foi a forma como Jones e Wegner apresentaram a Cristo como Deus. Isso chocou a sensibilidade de muitos pioneiros que não entendiam Cristo como Deus, que tinham uma visão deturpada sobre quem era Cristo. Não entendiam que, sendo filho de Deus, ele era divino. Essa foi uma das razões e é algo que aproxima o jovem rico da jovem e rica igreja de Laodiceia. Outra coisa que é interessante também é que quando Cristo diz ao jovem rico como ele deveria dar a vida eterna, diz a ele: bom, o que diz os mandamentos? Honrar pai e mãe, né? Não matarás, não adulterarás e todas estas coisas. Então a pergunta do jovem era: como vou ser salvo? Como vou herdar a eternidade? Cristo responde com os mandamentos. E o jovem retruca e diz: tudo isso tenho guardado. Isso também é Laodiceia, irmão. A igreja de Laodiceia é uma jovem rica que achava, em 1888, que tinha os mandamentos. Porque quando ela se via e se comparava com as outras igrejas, ela dizia: eles não guardam o sábado. Eles não têm a reforma de saúde, eles não têm a reforma de vestuário, nós temos. A igreja de Laodiceia, como jovem rico, diante de Cristo, tem a coragem de dizer isso também. Se considerava salva e justa e perfeita e se considerava como guardadora da lei. É então que Cristo vira para o jovem rico e diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, abandone as suas riquezas falsas, vem e segue-me. E foi exatamente isso que aconteceu em Minneapolis. Cristo, como chuva, vem à sua igreja de uma forma não esperada e diz: Laodiceia, jovem rica, abandone as suas riquezas, pare de achar que as suas riquezas são o mais importante agora e venha após mim. E aí sim serás perfeita. O que fez o jovem rico na parábola, irmãos? Ele não aceitou, ele se entristeceu. O coração dele ficou apegado àquilo que ele considerava a riqueza. E infelizmente foi exatamente isso que aconteceu em Laodiceia. A jovem e rica igreja, quando se depara com Cristo, quando diz a Cristo: eu guardo a lei, eu tenho os mandamentos, eu sou superior às outras igrejas, e Cristo diz a ela: não, se você quer ser perfeito, segue a mim, venha mais próximo de mim. E, infelizmente, a resposta de Laodiceia foi a mesma do jovem rico. Então, a essência do que aconteceu em Minneapolis é isso. A essência do que aconteceu em 1888 está registrada nessa parábola. Foi exatamente isso que aconteceu, infelizmente. Vamos passar alguns slides? Bom, irmãos, o irmão Adelson vai falar sobre isso também daqui a pouco.
A gente tem uma linha do tempo aqui muito simples que mostrava qual era o plano de Deus para os adventistas. Uma vez que Guilherme Miller, os milleritas, já haviam pregado a primeira e a segunda mensagem angélica, o fluxo profético, a continuidade das profecias, levava ao terceiro anjo. O terceiro anjo ele era diferente dos dois anteriores, porque ele pregaria os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Isso não havia sido pregado ainda. Nenhum povo protestante anunciara essa mensagem ao mundo. Então, para que essa mensagem fosse dada ao mundo, Deus levanta um povo, tira ele de várias igrejas e prepara esse povo para que pregasse os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse era o objetivo da igreja adventista. Essa era a sua missão. Ela foi levantada para cumprir esse objetivo. No entanto, pouco tempo depois, como jovem rico, satisfeita com suas doutrinas, satisfeita com seus mandamentos, a igreja entra na condição laodiceana. Desde o livro Primeiros Escritos, a irmã White fala sobre isso. A igreja já estava em condição laodiceana antes mesmo de ter as doutrinas. Porque a condição laodiceana, irmãos, mais do que ter ou não as doutrinas, é não ter uma relação vital com Cristo. É não aceitar a Cristo e não seguir a Cristo. Então, por mais que ela estivesse construindo pilar após pilar, ela já estava, infelizmente, mesmo antes de 1863, quando a igreja foi formalmente organizada, numa condição laodiceana. Cristo tentou, então, dar o conselho da testemunha fiel e verdadeira, que nós vemos em Apocalipse 3. Assim que a igreja adventista entra na condição laodiceana, Cristo se interpõe e começa a dar os conselhos a ela. Os testemunhos inspirados da irmã White, em grande medida, são o quê? O testemunho de Jesus. O Espírito de Profecia não é o testemunho de Jesus? E qual é o testemunho de Jesus para a igreja de Laodiceia? É o conselho da testemunha fiel e verdadeira. Então, pouco tempo depois do movimento adventista surgir e já entrar na condição laodiceana, Cristo está tentando resgatar essa igreja e dar a ela a mensagem da testemunha fiel e verdadeira. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, vestes brancas, colírio. A Conferência Geral de Minneapolis, ela se insere nesse contexto. A irmã White, em dado momento, ela fala claramente: Minneapolis é o momento em que a testemunha fiel e verdadeira vem dar seu conselho a seu povo de uma forma jamais dada, de uma forma muito clara, muito viva, muito eficaz. Então, a mensagem pregada em Minneapolis era a mensagem para que Laodiceia aceitasse esse conselho, como o jovem rico parasse de se apegar às suas riquezas e seguisse a Cristo. Se isso fosse aceito, irmãos, em 1888, quando a mensagem foi dada, o que teria acontecido? Se o povo aceitasse o conselho de Cristo, da testemunha fiel e verdadeira, eles receberiam a chuva serôdia, eles receberiam a Cristo. E uma vez que recebessem a chuva serôdia, eles poderiam dar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, que é o quarto anjo. Então, quando nós vemos em Apocalipse 18, o quarto anjo, nós percebemos que ele, de certa forma, repete a mensagem do segundo anjo, amplia a mensagem do terceiro anjo. Esse era o fluxo que Cristo gostaria que a gente passasse por ele. Ao mesmo tempo, Cristo sabia que essa mensagem não seria aceita por todos. E a irmã White registrou que, quando ela pergunta para o anjo o que era a sacudidura, o anjo responde para ela: olha, a sacudidura ela vai ser causada pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Então, uma vez que a igreja entra no estado laodiceano e recebe o conselho da testemunha fiel e verdadeira, o povo começa a ser sacudido. Nós ainda estamos nesse processo, irmãos. Estamos quase no fim da sacudidura. A irmã White explica que o fim da sacudidura é o próprio decreto dominical, quando realmente aí Deus vai purificar totalmente seu povo. Com o decreto dominical, a sacudidura chega ao fim. Ali realmente as pessoas vão selar o seu destino. Elas vão seguir a Cristo, ou como o jovem rico, vão apegar-se à sua visão própria, à sua concepção própria, aquilo que elas consideram riquezas. Então, a igreja, desde esse momento, está nesse processo de sacudidura. E nós aqui também estamos no meio da sacudidura. Quando essa mensagem da justiça pela fé chegar ao nosso coração, cada um de nós vai ter que tomar uma decisão. Eu creio que Cristo é capaz de livrar a minha vida dos meus pecados. Eu creio que Cristo é plenamente capaz de me salvar. Eu creio que Cristo é capaz de fazer com que eu pare de ter a mesma oração sobre o mesmo pecado todos os dias. Será que Cristo consegue fazer isso, irmãos? Consegue. Às vezes a gente pensa que ele é como se fosse assim, A gente tem a impressão que Deus está sentado lá em cima, olhando e falando: Rafael, pare de fazer isso, Rafael. Isso me desagrada. Rafael, de novo, Rafael. Deus não é um ser passivo que apenas olha e se entristece. Deus está lá: Rafael, eu te prometi que se você permitir eu viver dentro de você, eu vou conseguir fazer essa obra.
Quando Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está ilustrando esse princípio. Nós, por nós mesmos, não conseguimos guardar os mandamentos. Agora, quando eu renuncio a minha vida e eu permito que Deus viva em mim, que Cristo vive em mim, é Cristo que vai fazer as coisas. Amém. Então, essa foi a mensagem dada ao povo. O povo pensava, na época de Minneapolis, que eles já guardavam a lei. Todos eles falavam, mas as igrejas não guardam a lei, nós guardamos. E Cristo, igual disse ao jovem rico, não, você não guarda a lei. Enquanto você não me seguir, simplesmente conhecer os mandamentos, pregar os mandamentos, não vai te salvar. Enquanto você não tiver a vida de Cristo dentro de você. Essa era a mensagem para o jovem rico, essa era a mensagem para Minneapolis e essa é a mensagem para a gente hoje. A sacudidura para cada um de nós vai ser decidir se nós vamos aceitar o conselho da testemunha fiel e verdadeira ou não. E esse processo se encerra então com o decreto dominical. Pode passar. Bom, o que o irmão White fala sobre essa questão de Minneapolis, e da situação da igreja? A mensagem do terceiro anjo é a proclamação dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus Cristo. Todos sabemos. Na época dela, ela dizia, os mandamentos de Deus têm sido proclamados, mas a fé de Jesus Cristo não tem sido proclamada pelos adventistas do sétimo dia com igual importância. A lei e o evangelho andando de mãos dadas. Eu não encontro palavras para expressar este assunto em sua plenitude. A fé de Jesus. Ela é debatida, mas não compreendida. E aqui, irmão, eu até botei em vermelho para todo mundo guardar isso como uma pérola. Que constitui a fé de Jesus. Se nós somos o povo que deve pregar os mandamentos de Deus, a fé de Jesus, a gente precisa entender o que é a fé de Jesus. Às vezes a gente pensa que conseguiu compreender. A fé de Jesus é crer que Jesus veio ao mundo, que ele é o Filho de Deus, que ele venceu o pecado. Mas não. Vejam o que ela diz aqui, ó. Que constitui a fé de Jesus, que faz parte da mensagem do terceiro anjo? O ato de Jesus tornar-se portador de nossos pecados, para que pudesse tornar-se o Salvador que perdoa os nossos pecados. Ele foi tratado como nós merecemos ser tratados. Veio ao mundo e levou os nossos pecados, para que pudéssemos levar sua justiça. E aí ela ressalta, a fé de Jesus é a fé na capacidade de Cristo para salvar-nos, ampla, completa e totalmente. Então, se nós não temos a fé de Jesus, a fé de que Ele pode viver em nós plenamente e Ele em nós fazer com que a gente seja perfeito, nós não conseguiríamos guardar os 10 mandamentos. Como pregar os mandamentos de Deus sem ter e sem viver a fé de Jesus? Esse era o dilema da igreja, naquele momento, e é o nosso dilema hoje. Ela dizia também, nossas igrejas estão perecendo por falta do ensino sobre o assunto da justiça pela fé em Cristo e verdades semelhantes. As igrejas estavam perecendo já naquela época, antes de qualquer apostasia. Pode passar, irmão. Ela continua, enaltecer a Cristo como nossa única fonte de poder, apresentar seu incomparável amor ao lançar a culpa dos pecados dos homens em sua conta e imputar-lhe sua própria justiça, não anula a lei de forma alguma. Sabe, irmãos, às vezes quando a gente prega muito a Cristo, assim como aconteceu naquela época, alguns irmãos ficam preocupados. Essa mensagem está muito evangélica. Essa mensagem está falando muito de Cristo, mas e os mandamentos? Essa era a preocupação naquele momento. Eles achavam que enaltecer a Cristo como Filho de Deus, como divino, enaltecer a Cristo como nossa única possibilidade de justiça, seria desmerecer a lei, seria tornar a lei de menor importância. Mas ela mostra claramente que não, Ela diz... Então, lançar a culpa dos pecados em sua conta e imputar-lhe sua própria justiça não anula a lei de forma alguma, nem diminui sua dignidade. Antes, coloca onde a luz correta incide sobre ela e a glorifica. Veja, irmãos, se nós por nós mesmos conseguíssemos guardar a lei, ela seria uma coisa muito pobre, muito pequena. Se a lei pudesse ser guardada por nós mesmos, por conta própria, ela seria algo muito humano, muito simples. Quando eu reconheço que eu não consigo guardar a lei sozinho, e que só Cristo em mim é que consegue guardar a lei, eu reconheço que a lei é divina como Ele mesmo. Só um ser divino consegue guardar a lei, irmãos. E é por isso que só com a minha morte, com a morte do eu, e com Cristo vivendo em mim, e eu sendo outra criatura, é que sou capaz de guardar os 10 mandamentos e de pregá-los com eficiência. Então, ele diz, a lei só é completa e perfeita no grande plano da salvação, quando é apresentada na luz que dimana do Salvador crucificado e ressurreto. Isto só pode ser discernido espiritualmente. O fato de que Cristo é sua justiça
ateia no coração do espectador ardente fé, esperança e alegria. A pregação do irmão João Anderson ontem falou sobre isso. Como é que esse espírito morno que a gente tem, como é que isso vai ser realmente reaquecido? Como é que Laodiceia vai sair dessa condição que provoca vômito, dessa letargia, para ter realmente o coração queimando em brasa do amor de Cristo? Quando ele viver aqui, quando ele viver aqui dentro, né? Então, ateia no coração do espectador ardente fé, esperança, alegria. Esta alegria só é para aqueles que amam e guardam as palavras de Jesus, que são as palavras de Deus. Como povo, vejam essa citação, irmãos. Temos pregado tanto a lei, até estarmos tão secos como as colinas de Gilboa, que não recebiam nem orvalho nem chuva. Não devemos de modo algum confiar em nossos próprios méritos, mas nos méritos de Jesus de Nazaré. Essa era a condição daquele povo e tal é a condição ainda em nós, né? Pode passar, André. Passou, né? Bom, sobre esse slide, né? O irmão Adelson vai falar um pouco mais sobre isso, mas naquela época, então, o irmão White queria ressaltar o quê? Igreja Adventista. Está havendo um divórcio entre a lei e o Evangelho. A lei tem sido pregada, mas a justiça de Cristo, a fé de Jesus, não tem sido pregada. Então a mensagem de Minneapolis foi dada para que a lei e o Evangelho pudessem ser novamente combinados. Uma vez que a ênfase do povo, ao invés de pregar somente os mandamentos, reconhecesse que a tríplice mensagem angélica e a terceira mensagem angélica é a pregação da fé de Jesus, uma pregação prática, uma pregação viva, aí realmente o povo conseguiria estar preparado, né, para pregar sua mensagem. Então, ela entende que Minneapolis é um momento em que as duas coisas deveriam ser reunidas, a lei e o Evangelho, né? Ela diz: ainda há muita luz a irromper, a brilhar da lei de Deus e do Evangelho da Justiça. Esta mensagem, compreendida em seu verdadeiro caráter e proclamada no Espírito, iluminará a terra com sua glória. Apocalipse 18. Então, uma vez que o Evangelho e a lei forem novamente combinados, aí sim a terra vai ser iluminada com a glória. Aí se cumpre Apocalipse 18. A grande questão decisiva a ser apresentada a todas as nações, línguas e povos, a obra final da mensagem do terceiro anjo, será acompanhada de um poder que enviará os raios do sol da justiça a todos os caminhos e atalhos da vida, e serão tomadas decisões para Deus como governo supremo. Sua lei será considerada a norma de seu governo. Há verdadeiro perigo de que alguns que professam crer na verdade sejam encontrados numa posição similar à dos judeus. Presunção e justiça própria estão se incorporando a nós, e muitos cairão devido à descrença e injustiça, pois a graça de Cristo não está reinando no coração de muitos. Sempre devemos estar à procura da verdade como de tesouros escondidos. Foi mostrado que Jesus nos revelará preciosas verdades antigas numa nova luz, se estivermos dispostos a aceitá-las, mas precisam ser recebidas do próprio modo que o Senhor preferir enviá-las. Deus, então, e Cristo, né, em sua sabedoria, escolhe enviar essa mensagem por meio de dois jovens, muito novos realmente, em comparação com a liderança da igreja, os pastores Jones e o Egor, né? E isso realmente não foi aceito pela liderança, que esperava que aqueles obreiros mais antigos, ocupando cargos de posições mais graduados, esperava-se que eles receberiam a mensagem, né? Como ela veio por instrumentos desconhecidos, frágeis, fracos, a mensagem não foi aceita, né? E ela diz: em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Essa mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista, deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar rico dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. E aí, nessa última citação, irmãos, ela diz o que para mim é o ponto mais constrangedor de toda essa mensagem, porque ela mostra o nosso atraso. Ela diz: o alto clamor do terceiro anjo já se iniciou
na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa o pecado. Este é o começo da luz do anjo, cuja glória encherá a toda a terra. Então percebam, irmãos, na Conferência Geral de Minneapolis, de 1888, quando estavam lá aproximadamente 90 delegados, 500 membros, a própria irmã White, Deus queria que o anjo de Apocalipse 18 descesse e começasse a sua obra. Queria que aquela mensagem fosse aceita pela igreja, que a igreja se confessasse como Laodiceia, abandonasse sua dureza de coração, o seu apego, à justiça própria e aceitasse a Cristo. Uma vez que a igreja entendesse essa necessidade de Cristo, de realmente entender que Ele é a nossa justiça, o alto clamor se estenderia da igreja para todo mundo, e todo mundo seria iluminado com essa glória. Mas infelizmente a chuva hoje foi abortada. É como se numa terra seca, imagina, anos sem chover, vem uma nuvem, começa a derramar suas primeiras gotas, e a pessoa se alegra e fala, amém, graças a Deus, agora vai regar a terra. E de repente a nuvem vai embora, como se um vento carregasse essa nuvem. Foi isso que aconteceu em Minneapolis. Cristo veio, a mensagem de Cristo foi dada por meio de seus mensageiros, mas essa mensagem foi rejeitada. É por isso que eu ressalto aos irmãos, nós não teremos nesse acampamento a oportunidade de estudar toda essa mensagem, de compreender cada aspecto como foi, de falar de todos os livros escritos sobre isso. Tudo que nós podemos fazer hoje é entender a importância dessa mensagem e dizer que os irmãos têm essa responsabilidade, irmãos. Eu conjuro todos os irmãos aqui a, terminado esse congresso, buscar qual era a mensagem de Jones e Waggoner. Que mensagem foi essa que Cristo derramou e que a igreja não aceitou? Hoje nós não vamos conseguir passar tudo. Eu vou só passar alguns slides para os irmãos verem que a gente pode ir passando só para os irmãos verem. A gente fez uma cronologia de todos os eventos explicando que mensagem era essa, o que aconteceu em cada ano, qual era o contexto, o que levou a essa rejeição. Essa mensagem nós vamos disponibilizar, nós vamos enviar para o grupo, Unido de Justiça de Cristo. Todos os irmãos que tiverem interesse podem ler e vão poder pesquisar por si mesmos. Então, hoje, irmãos, tudo que eu queria dizer é que, se nós pesquisarmos por nós mesmos essa mensagem, nós temos a chance hoje de resgatar a mensagem que foi rejeitada pela igreja e a mensagem que deve ser pregada. Eu quero ressaltar só mais uma coisa. Volta naquele slide, André, que tem aquele quadrinho da cronologia. Isso, esse aqui. Eu, pessoalmente, irmãos, creio que a gente já está aqui bem próximo da grade dominical e bem próximo do fim da sacudidura. E a grande questão, que às vezes que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é essa. Quando nós, boa parte de nós aqui, fomos excluídos ou deixamos a igreja, foram por razões doutrinárias. Foi porque nós percebemos que há doutrinas que a igreja prega hoje que realmente não têm base bíblica. São doutrinas falsas. No entanto, quando nós examinamos a história da igreja, o que a gente percebe? Que todo o século XX foi um momento de absorção de erros, de apostasia por parte da igreja. Se a gente vai recuando no tempo, vai falando, peraí, onde é que começou essa bagunça? Onde que a igreja se perdeu? Onde é que esse problema começou? A gente chega exatamente em Minneapolis. Até Minneapolis, a igreja estava pura e deveria, tão somente, receber essa mensagem da justificação pela fé para que cumprisse sua missão. Uma vez que ela não rejeitou, por não receber o amor da verdade, Deus lhes enviará a operação do erro. O século XX, o século de apostasia, o século da sacudidura na igreja, começa a partir de Minneapolis. Então nós estamos aqui quase no fim da sacudidura e às vezes não percebemos como ou porquê tudo aquilo aconteceu. O que aconteceu? A igreja estava lá, tinha os mandamentos, vocês estavam pregando. Como é que começou essa bagunça? Foi o Kellogg? Não, foi antes. Foi em Minneapolis. Então, se nós não entendermos isso, aonde devemos voltar? Qual é a mensagem da igreja de Éfeso? Lembra de onde caíste. Lembra de onde caíste e arrepende. Quando estamos doentes, irmãos, o que a irmã White aconselha? Olha, se você está com uma dor de cabeça, se você está doente, não adianta tomar simplesmente um remédio para que ele corte o efeito. É preciso descobrir a causa, não é isso? Muitas vezes a irmã White diz, devemos pensar da causa para o efeito. Então a pergunta é, o que causou a apostasia da igreja? Qual é a causa da rebelião? Qual é a causa de estarmos aqui na terra até agora? Enquanto a mensagem já poderia ter sido dada ao mundo e poderíamos estar no céu com o nosso Senhor. Por que é que Cristo não voltou ainda? Qual é a causa? A rejeição dessa preciosa mensagem. A rejeição do conselho da testemunha fiel verdadeira à Laodiceia. Então, eu encerro aqui hoje minhas palavras. Peço que os irmãos depois possam estudar esse assunto, possam realmente...
Chegou um bilhete aqui, mas eu vou comentar isso rapidinho, que isso aqui é interessante. Está escrito aqui, né? Fala sobre a volta de Jesus em 2 anos, que a irmã White fala sobre o decreto dominical. Importante contextualizar. Em Minneapolis, realmente, naquele ano, o senador H.W. Blair já tinha feito uma lei, já tinha proposto uma lei dominical nos Estados Unidos e ela estava no Congresso, ela estava sendo discutida, né? O Jones, um dos pregadores da mensagem, foi ao Senado americano e discursou, e tem um livro sobre isso. Ele e o senador, né, ping-pong. O senador falava, olha, não, a gente tem que fazer a lei dominical aqui nos Estados Unidos por causa disso. E o Jones respondia apresentando a Bíblia. Não, senador, se nós fizermos isso vai contra a lei de Deus. Então foi uma coisa assim, José, Daniel, homens que foram colocados diante dos reis da terra. Jones também representou a igreja adventista, né, e a verdade lá no Senado. Mas tem um detalhe, irmãos. Essa citação que diz que Cristo poderia voltar em até 2 anos não é da irmã White. Pesquisando eu descobri isso. Isso é do Haskell. O Haskell fez uma citação e ele diz que a irmã White falou que Cristo poderia voltar em 2 anos. Então, a gente não tem um registro sobre isso. O que a gente sabe é que, se o povo aceitasse a mensagem naquele momento, em pouco tempo Cristo voltaria. Em pouco tempo. Agora, quanto tempo a gente não sabe. Quanto tempo a gente tem hoje? A gente também não sabe, né? Exato. E o cenário é muito parecido. Então, a gente sabe que tem pouco tempo. Então, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o anjo de Apocalipse 18, a chuva serôdia, o alto clamor, tudo isso já teve um começo. E, infelizmente, tudo isso foi abortado na Conferência Geral de Minneapolis. Se nós não entendermos por que nós estamos aqui, se a gente entender que a gente, vou brigar com a doutrina da igreja tal, eu vou falar isso, eu vou pregar isso, eu estou aqui por causa disso, e não entendemos a essência, a causa real de estarmos aqui, não faz sentido. Se nós não entendemos essa causa, não conseguiríamos dar o remédio, e não conseguiríamos ver nosso Senhor Jesus voltando. Eu sou jovem, irmãos. Eu não sei, o que Cristo espera para mim, mas eu queria muito poder vê-lo vivo. Eu não queria deitar à sepultura. E isso não por egoísmo, não por medo da morte, pelo contrário, Paulo fala que a morte é um descanso. Mas é por sentir que seriam por nossas mesquinharias, por nosso egoísmo que Cristo não voltaria. Imagina, irmãos, todos nós aqui morremos por causa de coisas tão vãs, pelo apetite, pela preguiça, pela ira. É muito pouco, irmãos. O que Cristo fez por nós é tão grandioso que nós realmente temos uma missão, um compromisso maior de se entregar mais a Ele para que Ele possa voltar o quanto antes, né? E nos salvar. Então eu encerro por aqui, passo para o irmão Adelson agora e que o Senhor continue nos abençoando. Pode falar, irmão. Vivendo uma crise de Minneapolis. Até hoje essa mensagem não foi aceita. Até hoje Deus espera que um povo, o que nós vamos estudar no próximo trimestre, né? Até hoje Deus espera que um povo receba a justiça dele. Porque, irmãos, para a gente simplificar, pregar os 10 mandamentos, falar os 10 mandamentos é muito fácil. Mas viver os 10 mandamentos, um povo que realmente viva, um povo santo, é isso que Cristo espera para poder voltar. E isso, infelizmente, a igreja não foi, e infelizmente nós ainda não somos isso. E quando nós não nos aprofundarmos realmente no que é o Evangelho, o que é a vida de Cristo, e ela está em nós não vamos conseguir pregar os 10 mandamentos. Como é que eu prego os 10 mandamentos se eu não vivo? E isso é possível, irmãos. É possível viver plenamente os 10 mandamentos. Cristo mostrou isso. E é isso que Ele quer que nós, como última geração, mostremos também. Soltou. A essência, irmãos, se a gente tivesse que resumir, a primeira parte seria Cristo como Deus. Cristo como Filho de Deus como divino. Essa seria o começo. A segunda parte seria sobre a lei. O que a lei representa por nós? Na conferência de Minneapolis discutiram muito sobre a lei em Gálatas. Era um assunto paralelo, mas que deveria levar à compreensão de qual lei era a lei citada em Gálatas e o que a lei representa por nós. E finalmente mostraria a vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado ela não é uma teoria, ela é realmente uma experiência prática. Então, o que foi pregado, de certa forma, começava com a divindade de Cristo, passava um pouco sobre a lei, até chegar realmente em Cristo em nós, né? A esperança da glória. O irmão vai falar um pouco sobre isso. Eu não vou me estender muito, porque a gente vai estudar esse assunto também, né? Mais para frente nas lições. Então, eu só peço que os irmãos atentem para a importância desse assunto, a seriedade desse assunto, e cada um se comprometa a investigar por si mesmo. Amém. Amém.